Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao grupo de oração da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Nós somos convidados a meditar hoje a leitura que vai iniciar a quinta semana da Quaresma. Fazendo uma rápida retrospectiva, nós estamos gravando esse vídeo na sexta-feira que antecede o domingo desta leitura que nós vamos meditar hoje. E hoje inicia uma segunda parte, a partir do capítulo 7. Nós temos uma segunda parte do Evangelho de João, que começa a falar das perseguições, do pensamento de morte a Cristo. Lembremos que até a semana passada, no grupo de oração, meditávamos ainda os milagres, o pedido de Jesus à conversão, ao jejum. Então nós estávamos meditando tudo isso, a cura do cego de nascença, a cura daquele homem que estava esperando a piscina de Betesda para as águas se movimentarem. Jesus vai e cura. Nós vimos a experiência então também do diálogo de Jesus com a samaritana. Então nós tivemos vários milagres. E agora nós meditamos a partir do capítulo 7 do Evangelho de João os finalmentes, né, que antecederam a morte de Jesus Cristo. E hoje então a grande discussão era essa, né? O Messias não deveria vir de origem misteriosa? E as pessoas então se perguntavam no Evangelho dessa sexta-feira, né? Ele não pode ser o Messias, todos nós sabemos de onde ele vem. E o versículo 30 do capítulo 7 de João encerra no dia de hoje, sexta-feira. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a hora. Não tinha chegado a hora. E o padre José Augusto, nessa manhã de sexta-feira, o padre José Augusto, nesse dia 27, que estou gravando, de março, ele nos diz: revise a sua vida. Nós também teremos a nossa hora. A hora de Jesus não chegara, e por isso eles não prenderam Jesus. Mas e a nossa hora? Qual será a nossa hora? Nós precisamos pensar em qual será a nossa hora, para que também, pensando a finitude dessa vida que passa, nós possamos olhar para a vida que não passa. O Missal, nos seus comentários, diz: diante desta revelação de Jesus, todos os homens devem escolher reconhecer nele o enviado do Pai, fonte da vida, e aceitar os riscos de semelhante escolha, ou então rejeitá-lo a fim de conservar a própria segurança no imediato, mas comprometendo a vida futura. O que nós queremos? Queremos reconhecer Jesus, o nosso Messias, o nosso Senhor, ou rejeitá-lo e conservar a segurança no imediato? Muito bonito isso. No Evangelho do sábado, de amanhã, também nós vamos ser motivados à mesma ideia. Depois de escutarem Jesus, no versículo 40, ainda do capítulo 7, que será o Evangelho de amanhã, diz: este é verdadeiramente o profeta? Outros diziam: ele é o Messias. Porventura o Messias não virá da Galileia? Os guardas responderam, porque estavam interrogando por que não prenderam Jesus ainda. E os guardas disseram: ninguém jamais falou com esse homem. E os fariseus então disseram: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Versículo 50. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura vai
estudar, e verás que na Galileia não surge profeta. E cada um voltou para casa. Ou seja, diz o missal, a contenda termina, como sempre, por uma tentativa de violência. Ou seja, os fariseus estavam de forma violenta, questionando agora Nicodemos. Então, cada um vai para sua casa. Que nós não sejamos sinais de discórdia, de violência no mundo de hoje. Que nós possamos ser sinais de quem descobriu que Jesus é o Senhor. Não que somos nós que descobrimos, como diz o missal, é Ele que nos apresenta como doador de luz e de vida. Jesus, e precisamos agradecer isso todos os dias, Ele veio se apresentar como doador da luz, como quem abre os olhos. E então chegamos no Evangelho de domingo, que é a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo de 1 a 41. A ressurreição de Lázaro, o último grande evento antes da morte de Jesus. O último milagre, por assim dizer, antes do grande milagre, onde Jesus dá a sua vida e ressuscita. João capítulo 11, versículo de 1 a 45. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta. Sua irmã era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Olha só, aqui um ato de esperança. Diante de Jesus, as irmãs dizem: Senhor, aquele que amas está doente. Nesse dia, diga para Jesus, suplique como um ato de esperança: Senhor, aquele que amas está doente. E fale para Jesus o que precisa ser restaurado na tua vida. Apresente o filho, a filha, o pai, a esposa, o esposo, a mãe, todos a Jesus, dizendo: Senhor, aquele que amas está doente. Vá com um ato de fé, já contemplando o amor de Deus, aquele que amas, e suplique como um ato de esperança ao Senhor: Senhor, aquele que amas está doente. Abre os nossos olhos para que nós possamos ser mais santos. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos melhor te escutar, Senhor. Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Que hoje nós possamos contemplar e dizer, diante da calamidade que passa o nosso mundo, esta doença não leva à morte, Senhor. Eu tomo posse disso como um ato de fé. Esta doença não nos levará à morte. E Jesus continua: ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Que nós também possamos buscar, meus irmãos, sermos amigos de Jesus. Agora, a busca de uma caridade afetiva. Vai dizendo: Jesus, eu quero ser vosso amigo. Eu quero, assim como Maria, assim como Marta, assim como Lázaro, ser amigo de Jesus. Ser mais próximo de Jesus. Conversar com Jesus. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda mais dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Novamente, nós podemos meditar. Uma semana atrás, nós refletimos sobre a cura do cego de nascença.
Jesus quer abrir os olhos. Jesus quer abrir os olhos da humanidade. Jesus quer abrir os seus olhos. Jesus quer abrir os meus olhos. Jesus abriu os olhos de nascença. Jesus quer acordar, abrir os olhos de Lázaro. Deixemos Jesus abrir os nossos olhos. Versículo 12. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Jesus disse para os seus discípulos: Lázaro está morto. Parece até meio contraditório, porque no início Jesus diz: esta doença não levará à morte. Quando souberam que Lázaro estava doente. E agora Jesus diz abertamente aos seus discípulos: Lázaro está morto. De que morte Jesus falava inicialmente? Versículo 15. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, olha a fé de Tomé no versículo 16, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Só voltando, vejam como Tomé estava inserido, mergulhado, vivendo de fato uma grande fraternidade. Vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Lembre agora das pessoas já falecidas da sua casa e tome posse desta realidade como ato de fé. Esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha mãe, esse meu pai ressuscitará, Senhor. Em vós ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Depois tem vários versículos que nós vamos pular e nós vamos para o versículo 33. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu-se interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Mais uma vez, contemple agora este amor de Jesus, essa misericórdia de Jesus. Veja como ele o amava. Veja como ele nos ama. Veja como Jesus nos ama. Veja como Jesus amava Lázaro. Veja como Jesus cuida, como Jesus ama os seus discípulos. Veja a misericórdia de Deus estendida sobre a humanidade. Jesus que quer que todos nós voltemos a Ele. Veja. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, o que nós meditávamos há uma semana atrás, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Coloque a mão no seu coração agora e diga: Jesus, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus do impossível. Eu creio, Senhor, que Tu podes restaurar toda a humanidade, nos afastar de todo o perigo, de todo o vírus, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Versículo 41. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto
e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. A vida restituída de Lázaro, vai dizer o missal, indica outra vida que é dada a quem crê. E o missal também nos apresenta: a morte física não perde seu cunho trágico. Jesus chora o amigo morto. Nós não estamos aqui dizendo: descuide da vida, essa vida vai passar mesmo. Não, Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus se preocupou com a morte de Lázaro. Nós podemos, como seres humanos, sentir saudade. Nós, como seres humanos, precisamos cuidar dessa vida também temporal. Nós somos chamados, como católicos, a obedecer às autoridades eclesiais, permanecendo em casa. Aqueles que puderem vivenciarem esta obediência às autoridades eclesiais da igreja, que nos pedem este tempo de recolhimento. A morte física não perde seu cunho trágico. As vidas que estão se perdendo não perdem o cunho trágico. Nós sentimos saudades, nós temos que nos compadecer como compadeceu Jesus a morte de Lázaro. Cuidar da vida. Jesus chora a morte do amigo. Sendo, porém, um sinal de outra morte radical, ela acaba, por assim dizer, depreciada em si mesmo. O crente supera no dom da vida que não tem ocaso. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que precisamos cuidar dessa vida temporal. Precisamos ter em mente a finitude dessa vida que passa. Mas ter o foco, os nossos olhos voltados para Jesus, a vida que não passa. Olhemos para a vida que não passa, olhemos para Jesus, para a vida que não passa. Olhemos para Jesus, que junto conosco carrega a sua cruz. Olhemos para a vida que não passa. Ajuda-nos, Jesus, a também carregarmos a nossa cruz. Ajuda-nos, Senhor, e acolhe todos os pedidos de oração, todas as nossas cruzes, as nossas enfermidades. Ofereço, Senhor, toda a humanidade que possa ser acolhida pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Amém.